Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo aí? Tudo certinho? Passaram quase todas as bancas, a maioria está aliviada aí, tranquilo. É isso mesmo? Enem, banca, tudo acumulado, né? Ah, eu imagino. Ah, eu dei colherzinha de chá na minha disciplina, que não dei nenhum exercício para vocês fazerem. Olha só, pessoal. Então, retomando aqui, a gente na última aula, deixa eu abrir o Moodle. A gente na última aula, a gente trabalhou o conteúdo de Linear Layout, Spinner e Autocomplete Text View. Foi isso, né? Se não me engano, a gente criou aqui, eu tenho um exemplo aqui, já acho que está até aberto. Ó. A gente criou essa interface aqui, tá? Para poder criar essa interface, notem que tem componentes um embaixo do outro aqui. Aqui tem componentes que estão um do lado do outro. Aqui novamente fica um embaixo do outro os componentes, né? Como que a gente montou essa tela nesse formato aqui? A gente não utilizou o Relative Layout, que é aquele que a gente solta e o componente fica onde relativo ou a uma borda da tela ou a outro componente, né? A gente utilizou o Linear Layout para fazer isso. Então percebam aqui, a gente tem um Linear Layout que pega toda a tela, certo? Dentro desse Linear Layout, a gente tem o componente de nome, de e-mail e telefone. Aí logo em seguida a gente precisava colocar dois componentes um do lado do outro. O que a gente fez? Ao invés de colocar direto componentes, se a gente colocasse os dois componentes direto na tela aqui, eles ficariam um embaixo do outro, porque a gente está com linear layout na vertical aqui, tá? Então o que a gente fez? A gente adicionou um outro linear layout. A gente pode aninhar gerenciadores de layout no Android, tá? Então a gente adicionou um outro linear layout aqui, colocou ele como horizontal e colocou esses dois componentes, que são dois suítes, dentro desse linear layout da horizontal. Eles vão respeitar o linear layout que está logo acima dele. Entenderam? Então a gente tem esse linear layout que pega só essa porção da tela aqui, ó. Tá? Que tem esses dois componentes. Se eu continuasse adicionando componente dentro desse linear layout na horizontal, eles iriam ficar aqui um do lado do outro, aqui dentro desse linear, tá? Aí depois a gente colocou um spinner e um autocomplete text view dentro do linear layout py aqui, tá? Então eles estão no mesmo nível do linear layout da horizontal. Notem, ó, nome, e-mail, fone, linear layout, o spinner, o autocomplete e o botão. Então esses três últimos componentes aqui, eles obedecem às regras do linear layout da vertical. Por isso que eles ficaram um embaixo do outro. Tá? Então foi isso aí que a gente viu na última aula. Tá? Além disso, a gente viu esses dois componentes aqui. O spinner, que a gente não tinha visto ainda, e o autocomplete text view, que também a gente não tinha visto. Os dois componentes são componentes que utilizam listas, ou lista de opções para o usuário selecionar, ou lista de sugestões para o usuário selecionar uma palavra sugerida ali quando vai preencher o cadastro. Deixa eu rodar o exemplo rapidinho aqui, para vocês lembrarem de como funcionam os dois componentes. E depois a gente vai para o conteúdo da nossa aula de hoje. Que
também vai envolver listas, certo? Eu acho que eu mostrei para vocês, né, pessoal, que todos os nossos exemplos de aula estão aqui no Moodle. Ó, exemplos de aula 4i. Só clicar aqui tem é uma pastinha do Google Drive com todos os exemplos zipados. Então, para importar para o projeto, esse último acho que não coloquei. Para mim que eu tinha colocado. Esse aqui é o exemplo 4, esse que a gente está revisando aqui. Então, para vocês importarem para o Android Studio de vocês, é só descompactar. Se quiserem colocar dentro da pasta do Android Studio Projects, e daí manda abrir esse projeto. Tá? Vem aqui, ó, Open, e seleciona o projeto. Certo? Eu já vou fazer isso, já vou exportar esse projeto para mim que eu tinha colocado já. Eu mostrei para vocês já a forma correta de exportar o projeto? Alguém lembra? A forma correta de exportar, uma opção de exportar o projeto no Android Studio é ir na pasta do Android Studio, que normalmente é Android Studio Projects, né? Normalmente está em C, usuários, daí qual é a pasta do usuário, aqui no meu caso é PC, e daí tem aqui Android Studio Projects, ó. Aqui tem todas as pastas do Android Studio. Tem muita gente que vem aqui e compacta essa pasta, certo? Só que notem aqui, ó, por exemplo, esse exemplo que a gente está aberto, que está aberto aqui, que a gente vai querer exportar. Olha só, esse aqui, exemplo 4.4i, ó. Olha o tamanho que é, 25 MB esse exemplo, tá? Talvez se compactasse, provavelmente vai reduzir, porque tem bastante texto. Tá? Mas vou colocar aqui zip, ótimo. Olha o tamanho que ficou o zip, ó, 15 MB, certo? Agora olhem aqui, essa é a forma errada que a maioria faz, zipa toda a pasta do projeto. Por que ficou tão grande assim o zip? Porque tem vários arquivos dentro dessa pasta aqui que são gerados automaticamente pelo Android Studio, que não precisam ser enviados para um novo ambiente. Eles são gerados novamente quando faz o build. Então ele não compacta só os arquivos necessários, ele compacta tudo, certo? Eu já tinha compactado aqui, eu vou excluir aqui. Vou excluir e fazer de novo, ó. Então vem aqui, a forma correta é vir aqui em File, tem aqui na parte de gerenciamento da IDE e tem um export para zip aqui, ó. Tá? Daí tu escolhe a pasta que tu quer, eu vou deixar dentro da pasta do próprio projeto, ok. Olha só o tamanho que ficou 142K, certo? Uma coisa que tinha dado 15 MB, que se a gente fizesse da maneira errada, né? Que iria funcionar também, mas não tem por que levar 15 MB, sendo que às vezes mandar por e-mail, jogar no Drive, sei lá, fazer alguma coisa, sendo que pode ser 142K, tá? Deixa eu só postar isso daqui já para vocês aqui. Tá aí, já está lá na nossa pasta do Drive, tá? Então o correto mesmo para exportar é vir aqui no File, vem na parte de gerenciamento da IDE aqui e manda exportar para zip, tá? Escolhe a pastinha, depois é só descompactar e abrir lá no outro ambiente, caso vocês queiram importar. Então aqui, vou rodar esse exemplinho da última aula.
Então, notem que esses dois componentes, os dois utilizam lista, tá? Enquanto está rodando ali, como que a gente fez para adicionar sugestões ou as listas dentro desses componentes? A gente precisou ter um vetor com as informações que a gente quer colocar lá dentro, né? Nesse caso aqui é de string, mas poderia ser de qualquer tipo esse vetor, certo? Também poderia ser um ArrayList, uma lista, qualquer lista do Java. A gente tem que sempre criar um ArrayAdapter. O ArrayAdapter ele tem que ser do mesmo tipo do vetor. Então, se eu tenho um vetor, sei lá, de usuário, eu vou ter que ter um ArrayList de usuário, certo? Aqui no caso é string, string. A gente inicializa aqui o ArrayList passando o contexto. O layout, que é o formato que vai ser exibido quando a pessoa clicar no componente. A gente normalmente utiliza um layout já padrão, que só tem o texto ali, não tem mais nenhuma informação. E pega da classe R do Android, tá? E passa a lista aqui, dentro do adapter. Depois é só colocar esse adapter, esse objeto adapter que a gente criou, dentro do componente que a gente quer colocar a lista. No caso aqui, o spinner. Notem que o autocomplete text view é a mesma coisa. Ó. A gente criou um array adapter, colocou o layout, colocou as informações, o vetor, e adicionou esse adapter no autocomplete text view. Tá? Foi assim que a gente conseguiu... Já está terminando aqui o build. Foi assim que a gente conseguiu colocar essas informações dentro do autocomplete text view e do spinner. O que a gente vai ver hoje, tá, pessoal? Hoje a gente está planejado para a gente ver list view, certo? List activity e constraint layout. O list view e o list activity, eles são componentes de lista também, assim como o spinner assim como o spinner e o list activity. A diferença é que o list view é um componente de tela que a gente pode adicionar num layout, e o list activity ele já é uma activity que possui um layout padrão, a gente não pode alterar esse layout, tá? Então, o list activity ele é uma classe do Java apenas, ele não pode ser colocado como componente dentro de um layout, tá? Ao contrário do list view. Basicamente, o list activity é uma activity que o layout só tem um list view dentro. É para facilitar quando a gente quiser criar uma tela apenas com uma lista. E o constraint layout é o gerenciador de layout, que a gente ainda não viu, que é o gerenciador padrão do Android, né? Que é muito parecido com o Relative Layout, tá? Mas ele é um pouquinho melhorado, e tem algumas melhorias que eu vou falar depois para vocês. Então, rodou nosso exemplo aqui, olha só. Esse é o spinner. A gente clica no spinner, pode selecionar uma opção, certo? Quando a gente seleciona, já aparece um toast aqui dizendo o que a gente selecionou, porque a gente adicionou um evento de item selecionado no spinner. Tá? Toda vez que ele seleciona algo do spinner, a gente está exibindo um toast aqui, pegando o método do item selecionado do spinner. Certo? No autocomplete text view, a gente tem que começar a escrever aqui, ó, Rio, e daí aparece aqui as sugestões. Ó, tudo que começa com Rio vai aparecer como sugestão. A gente pode selecionar, ele autocompleta o texto. Mas eu posso escrever mais alguma coisa aqui. Tá? Não fica restrito a apenas as sugestões que estão ali no autocomplete. A gente pode escrever como qualquer edit text. Certo? Alguma dúvida aí, pessoal? Sobre o exemplo da última aula? Acho que não tem nenhuma dúvida, né? Então, o que a gente vai fazer hoje, ó? Então, a gente vai trabalhar com esses três componentes que eu falei para vocês. O ListView, que é um componente tela. O ListActivity, que é uma classe Java
que herda da classe Activity, e o Constraint Layout, que é um gerenciador de layout parecido com o Relative, mas que possui menos bugs e tem um pouco mais de poder para a gente organizar os componentes na nossa aplicação, certo? Então vamos começar pelo List View aqui. Digamos que a gente quisesse, eu vou criar um novo projeto aqui. Esse aqui é o 4. Vou criar o exemplo 5. 5. Tópicos especiais 4i 2020. Depois eu vou fazer um documento certinho com... Na verdade, nem vou fazer o documento, eu já estou organizando aqui enquanto eu esperava vocês entrar na aula aí, pessoal. Eu fui reorganizando o nosso Moodle aqui. Então, notem que eu estou colocando aqui as aulas, tá? Cada aula nossa vai ser um tópico aqui do Moodle, já com encontro síncrono, tá? Claro que o nosso canal, nossa lista de aulas está aqui também, mas aí tem como saber qual é a aula de qual dia. Às vezes a pessoa perdeu uma aula em específico, tem como saber exatamente aquela aula. E vou adicionar mais material aqui, vou colocar também o exemplo em específico aqui, que foi realizado, tá? E aqui já tem o conteúdo que foi tratado na aula. Vou colocar o exemplo específico e vou achar algum material complementar para disponibilizar para vocês em cada uma dessas aulas, tá? Então quem quiser aprofundar um pouco mais também vai poder ler o material que eu vou disponibilizar para vocês. Tá? Vou tentar disponibilizar algum material, algum tutorial bom e também alguma videoaula que seja interessante aí no YouTube. Então a gente criou já nosso projeto aqui. O Gradle está rodando, eu vou fechar o projeto antigo. Tá demorando mais que o normal aí o Gradle hoje. Enquanto isso, eu vou pensar aqui como a gente vai fazer o exemplo. Ó. Vamos fazer alguma coisa do tipo assim. Ó. A gente tem aqui a primeira tela do aplicativo, a segunda tela. Aí a gente... Vou fazer algo bem simples, tá, pessoal? Vou colocar aqui, sei lá. Só para a gente dar tempo da gente trabalhar os 3 componentes hoje, tá? Então, vamos fazer uma listinha. Digamos que a gente quisesse uma lista, uma tela que só possui uma lista, certo? Que tivesse aqui, sei lá, cadastrar. Tivesse cadastrar, editar, buscar e excluir, tá? As opções de CRUD aqui. Ele criou o projeto, tá? Então a gente tivesse aqui cadastrar, editar, buscar e excluir, certo? Só tivesse isso como um menu, certo? Quando a pessoa clicasse, a gente fosse para uma outra tela, sei lá, clicou em cadastrar, vai para uma telinha de cadastro. Clicou em editar,
Vai para uma telinha que apresenta uma lista de opções e baseado nessa lista a gente clicando a gente vai para a edição daquele componente, tá? Poderia ser assim, eu acho. Então acho que pode ser assim. Então vou fazer algo mais ou menos assim. Então notem que essa primeira tela aqui ela possui teoricamente só uma lista de componentes, tá? Não tem nenhum outro componente aqui na tela. Não tem um botão, não tem nenhum outro componente. Quando for esse o caso, de ter só a lista de componentes na tela, a gente pode utilizar o List Activity, tá? Esse cara aqui, ó, List Activity. Ele é uma activity que possui só uma lista na tela, tá? Então, como que a gente faz isso? A gente não precisa criar layout para ele, tá? Então, olhem só o que eu vou fazer. Ele já criou um projeto com App Component Activity que na linha 12 seta o layout. Então, percebam que eu vou apagar esse Set Content View que está setando o layout e vou excluir esse layout aqui. Então, vou excluir esse layout aqui para vocês verem que não possui nenhum layout criado por nós aqui, certo? E vou utilizar o List Activity. Vai pedir para importar, eu vou dar um Alt Enter aqui para importar essa classe, tá? Notem que agora a nossa main activity ela herda de List Activity. A gente não pode setar layout, porque já vem com um layout padrão setado nessa List Activity, tá? E aí a gente tem que colocar as nossas opções. Quais são as nossas opções aqui? São cadastrar, editar, buscar e excluir. Então eu vou criar aqui um vetor com essas opções, tá? Acho que é editar aqui. Buscar e excluir. Tá? Então essas são as opções do menu. Eu tenho que colocar esse vetor aqui dentro da onde? Notem que agora antes a gente tinha componentes aqui, tinha o spinner, tinha o autocomplete text view, e daí a gente criava um array adapter e colocava o adapter dentro desses componentes, certo? Aqui a gente vai seguir o mesmo fluxo, a gente criou o vetor, agora a gente vai criar o array adapter. Olha só. O tipo do array adapter é o mesmo tipo do nosso vetor, então string, tá? Adapter menu. Vou dar um new aqui, array adapter. O primeiro item, se eu não sei qual é o primeiro item, a gente segura Ctrl P aqui, ele já dá uma lista de opções aqui de quais são as assinaturas de método para esse construtor, a assinatura desse construtor aqui. O primeiro é o contexto, então vou passar this, tá? O segundo é o layout. Então a gente tem que passar o layout e o terceiro a lista de objetos, que é o nosso vet menu. O layout eu vou usar o mesmo layout que a gente usou lá no autocomplete e também no spinner, tá? Então android.r.layout.simple list item 1. Tá aqui o nosso layout. Certo? E o último componente é o nosso vet menu, o último parâmetro desse construtor. Então agora eu tenho o adapter aqui, com o layout setado e com os objetos que a gente quer exibir no componente.
Só que a gente não tem componente aqui, não tem um list view, não tem nada aqui. Como que a gente faz para setar esse cara? O nosso componente, ele é um list view que está declarado dentro desse cara aqui, ó, desse list activity aqui, tá? Como que a gente faz para acessar algo dessa classe aqui, desse list activity? Como que a gente faz para acessar algo da classe Py? A gente tem que utilizar o super, né? Assim como foi feito aqui para chamar o método onCreate da classe Py, a gente vai chamar o super ponto, e daí a gente vai procurar um método que receba um adapter e sete lá naquele list view que está criado dentro desse list activity, tá? Provavelmente vai ser set alguma coisa. Eu vou colocar A aqui de adapter e ó, já apareceu só 3 opções. Set action, não. Set feature, não. Set list adapter. Tá aqui o método que recebe um adapter, que é o nosso adapter menu, e seta no list view que foi criado lá dentro desse list activity. Tá? Vamos rodar aqui o exemplo. Então a gente manteve o mesmo procedimento para todos os componentes que utilizam listas, tá? A gente cria sempre um vetor ou um array list, cria um adapter e seta esse adapter dentro do componente. No caso aqui, aí não tem nenhum componente de tela, porque a gente não tem nem layout. Esse componente foi declarado dentro do list activity. Então o list activity fornece um método que recebe o adapter e ele mesmo, esse método mesmo, seta lá no list view. Tá? Esse é o procedimento que está acontecendo aí aqui no onCreate. Olha só, apareceu aqui só a lista de menu aqui. A gente não tem nenhum outro componente aqui. Por quê? Porque o list activity ele já possui um layout padrão que só possui a lista. Não tem como editar essa lista, certo? E a gente pode selecionar uma das opções aqui, tá? Então eu poderia selecionar aqui alguma das opções. Como que eu pego o evento de clique desses componentes aqui, desses itens aqui da list activity? Aí a gente tem que sobrescrever um método dessa classe list activity. Então, eu vou escrever aqui. Lembra que todos os eventos de clique, todos os eventos do Android, eles começam com on, né? On list item click, on click listener. Então, eu vou começar aqui com on e vou olhar quais são os métodos que tem. Ó, tem on menu item. Olha só, tem esse on list item click. Muito provavelmente, olha, ele clicou em um item da lista, né? Muito provavelmente seja esse método aqui que a gente quer. Ó. A gente clicou em um item aqui dessa lista, a gente quer fazer alguma coisa, ir para uma outra tela, por exemplo. Então, vou sobrescrever esse método aqui.
ele já cria assinatura, né, se a gente usar o autocomplete aqui. Toda vez que clicar em um item da lista, teoricamente entra nesse método. Esse método ele passa qual é a posição, né? Posição 0, 1, 2, 3. E através dessa posição a gente sabe em qual desses itens foi clicado, tá? Então, vou primeiro exibir um toast aqui. Com a posição, para a gente ver se está funcionando esse método. Olha só. Deixa eu dar um pause aqui. Ixi, acho que deu crash aqui. Mandei rodar o Gradle e consegui parar. Beleza. Então, mandei toda vez que clicar em algum item da lista, a gente vê se esse objeto está executando esse método e se essa posição é a 0, 1, 2, 3, por exemplo. Então, olha só, vou clicar no primeiro item da lista, que é a posição 0. Ó, apareceu 0 ali. Segundo item, que é a posição 1, posição 2 e a posição 3. Está aqui. Então, a gente está conseguindo pegar exatamente em qual item do menu foi clicado. E aí a gente pode executar uma ação, né? Qual seria a ação aqui nesse caso? Abrir uma nova tela, certo? Como que a gente abre uma nova tela no Android? Eu ensinei isso para vocês nas aulas presenciais lá que a gente teve no começo do ano passado. A gente não chegou a revisar esse conteúdo na nossa primeira aula EAD, certo? Então a gente vai ver agora como faz para abrir uma nova tela no Android, tá? Antes de abrir essa nova tela, a gente tem que ter essa tela, né? Então, antes de abrir a nova tela, a gente tem que criar essa tela. Então, eu vou criar um layout aqui, certo? Como que a gente faz para criar um layout? Ou a gente pode criar o layout separado, clica com o botão direito aqui na pastinha layout, vai em New, XML e esse layout XML file, tá? Então, ou a gente cria o layout e depois cria uma classe Java aqui e manda herdar de App Compat Activity. Fazendo isso, depois a gente tem que vir aqui no manifest declarar essa activity aqui, tá? Porque toda activity tem que estar declarada aqui no manifest. Por exemplo, aqui está declarado activity main activity. Ou a gente já utiliza, vem aqui na nossa pasta do pacote Java, vem no pacote Java, vem em new. Ao invés de Java Class, tem aqui ó, Activity. Seleciono o Empty Activity, né, que é aquele com XML com layout em branco. O que ele vai fazer aqui? Ele vai criar tanto a Activity, a classe Activity, como o layout já para a gente. E já vai adicionar lá no Android Manifest. Tá? Ele vai fazer as três coisas para nós. Aqui, no nome da Activity, a gente tem que colocar o nome da Activity mesmo, tá? No padrão Java, não pode ser em outro padrão. Então, eu vou colocar aqui tela. Deixa eu pensar em qual tela a gente vai fazer aqui. Quando clicar em... Poderia ser a tela de busca, tá? Tela buscar usuários. Activity. Tá? Então, vou criar a telinha de busca.
Notem que ao criar aqui com o new activity, ele criou a classe Java aqui. Notem que já herda de app-compat-activity, já sobrescreve o onCreate, e ele, teoricamente, deixa eu atualizar aqui o... Aqui, agora atualizou. Ele já criou um layout que é manipulado por essa activity que a gente acabou de criar, tá? Então ele... E notem também que no Android Manifest ele já declara uma activity aqui, ó. Notem, essa daqui é a declaração da main activity, porque ela é a principal e ela é a que vai ser executada quando clicar no ícone do Android, lá na lista de aplicativos. E aqui também tem a declaração da nova activity, tá? Então ele já declarou para nós automaticamente quando a gente fez isso. Se for criar o layout separado e a classe Java separado aqui, a gente não pode esquecer depois de vir aqui em Android Manifest e declarar aqui, tá? Por exemplo, se não tivesse declarado aqui, a gente seria só vir no mesmo nível que está essa outra activity, tá? Eu gosto sempre de deixar a main activity como primeiro, coloco normalmente na ordem, tá? Então, quando, ó, aqui abre a tag activity, aqui fecha a tag activity. Então, um nível depois, uma linha depois de fechar a tag activity, a gente abre uma tag aqui com o sinal de menor, já vai sugerir para a gente o que a gente quer fazer. Eu vou colocar uma activity, já vai sugerir quais activities que tem aqui declarados no nosso pacote. A main activity já está declarada, eu vou selecionar essa outra activity. Daí a gente só coloca uma barra que ele já fecha a tag de activity. Está declarada a nossa activity aqui, tá? É assim que vocês vão declarar normalmente as activities. Beleza. Então agora eu tenho a tela, o layout e tenho a nossa activity, tá? Eu vou, antes de gerar esse layout, etc., eu vou mostrar para vocês como vir para essa tela aqui, tá? Que é o que a gente estava fazendo. Então imagine, quando o usuário clicar uma dessas opções, na verdade quando clicar buscar, a gente quer vir para essa tela aqui, tá? Então a gente sabe qual é a posição que foi clicada. Na verdade o buscar é a 0, 1, 2, é a 2, né? Então quando for a 2 a gente quer ir para aquela tela. Então eu vou fazer um switch aqui. Switch position, case 0. Eu vou fazer alguma coisa. Abre a tela de cadastro, dá um break. Case 1. Vou copiar aqui, tá? Copiar e copiar. Então, case 1 abre a tela de edição. Case 2 abre a tela de busca. Case 3 abre a tela de exclusão. Certo? Então, toda vez que a pessoa clicar em um item aqui, vai entrar no switch. Dependendo da posição que ele clicou, vai abrir uma tela específica. Certo? No nosso caso, a gente só tem a tela de buscar aqui, que é o case 2. Então, aqui eu tenho que abrir a tela de busca. Como que a gente faz isso no Android, pessoal? No Android, a gente tem que criar uma intenção de abrir uma tela e enviar para o sistema operacional para ele decidir se vai abrir ou não essa tela. Tá? É assim que funciona no Android. O aplicativo ele não abre diretamente a tela. Ele cria uma intenção de abrir a tela, envia para o Android através de um método e para o sistema operacional do Android, e o sistema operacional do Android valida se o que o aplicativo quer fazer
não corre nenhum risco para o sistema operacional e abre ou não a tela, tá? Como que a gente cria essas intenções? Existe uma classe chamada intent, tá? Que é uma classe que é uma intenção de fazer alguma coisa. Pode ser abrir uma tela, pode ser abrir um navegador, pode ser chamar um outro aplicativo. Tem várias opções, tá? Pode ser abrir a lista de contatos, por exemplo, do celular, tá? Então, tudo isso a gente faz com essa intent. No caso aqui, eu vou mostrar para vocês como criar uma intenção de abrir uma nova tela, tá? Então, eu vou chamar aqui de tela buscar e vou dar um new nessa intent. Notem que está em vermelho aqui, eu vou importar essa intent, import class. Ou eu posso criar uma intent com o construtor vazio, que é o que está acontecendo aqui. Se eu der Ctrl P aqui, vai aparecer toda a lista de todas as assinaturas de construtor da intent. Tem um sem parâmetro, tem um que recebe uma intent, tem um que recebe uma string com a ação que se deseja fazer nessa intent. O que a gente vai utilizar é esse aqui, ó, que passa o contexto, que é qual activity que a gente está, né? E uma classe, que é qual classe a gente quer ir. A gente quer ir para a tela de busca. Então, a gente vai passar a tela de busca aqui, tá? Então, eu vou passar this, que é o nosso contexto, e vou passar o tela buscar activity.class, tá? Passa o contexto e a activity que deseja abrir, tá? É isso que faz na intent. Então aqui a gente criou a nossa intenção de abrir a tela de buscar. Agora falta a gente enviar essa intenção para o sistema operacional do Android. Como que a gente faz isso? Chama o start activity. Tem um método chamado start activity, notem, que a gente passa uma intenção e ele vai verificar se abre ou não, o sistema operacional vai verificar se abre ou não essa intenção. Vou passar aqui a intent. Olha só. Esse método ele recebe a intent e lá dentro desse método o sistema operacional do Android vai ser chamado e vai verificar se abre ou não essa intenção. Vamos ver se vai funcionar esse código que a gente fez. Então, enquanto roda ali, eu já vou adicionar aqui, porque a gente reviu essa parte de navegação entre telas no Android. Intent. Certo? Então, voltando aqui, ó, abriu a nossa aplicação. Se eu clicar cadastrar, não vai fazer nada. Tá? Para todas as opções, a gente está exibindo o toast. Então, clicou editar, não vai fazer nada. Clicou excluir, não vai fazer nada. Vou clicar em buscar. Ele está indo para uma outra tela, que é essa nossa tela de busca, que por enquanto não tem nenhum layout. Tá? É por isso que abriu essa telinha em branco. Certo? Então, com isso a gente já consegue trocar de tela no Android, de uma tela para outra. Se eu clicar voltar aqui, o que vai acontecer? Ele vai fechar a tela que está sendo exibida e vai procurar a tela anterior, porque a gente não finalizou a tela anterior. Notem que quando a gente mandou abrir essa tela buscar, a gente não finalizou a main activity, tá? Então ele vai
fechar essa daqui, a tela de busca, e vai voltar aqui para a tela Main Activity, tá? Como que eu faria para fechar uma tela para abrir outra, tá? A gente só colocaria o método finish aqui, certo? Com isso, ele vai mandar abrir uma tela e fechar a atual, que é a Main Activity. Quando eu clicar voltar, eu estiver na tela de busca e eu clicar voltar, não vai ter a tela anterior, porque a gente mandou finalizar ela, tá? Nesse caso aqui não é uma boa situação, tá? Mas existem várias situações aí que é uma boa a gente fechar a Activity. Vocês já devem ter utilizado algum aplicativo que vocês navegaram um monte ali no aplicativo, daí quando vocês clicavam voltar, queria fechar o aplicativo, sei lá, queria clicar 2, 3 vezes, voltar e fechar o aplicativo. Vocês clicavam, sempre voltavam para uma tela que vocês navegaram. Volta, 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 volta. Porque quem programou não planejou bem o fechamento das activities, tá? Das telas que estavam sendo exibidas para vocês. Então, ó, vou clicar buscar. Abriu aqui a tela. Vou clicar voltar, só que ele finalizou a tela anterior, a tela do menu. Então, quando eu clicar voltar aqui, ele vai ver que não tem até nenhuma tela anterior e vai sair do aplicativo, tá? Vou colocar, deixar comentado aqui, finaliza a tela atual. E aqui envia para o SO do Android a intenção de abrir a tela de busca. É isso que está sendo feito, certo? Beleza. Então, quanto a List Activity, é isso, tá, pessoal? O List Activity ele não é um componente de layout, notem que a gente não manipulou nenhum layout, e mesmo assim a gente conseguiu criar uma lista como essa daqui que a gente tinha planejado, tá? Porque já possui um layout padrão. Como que eu adiciono um evento de clique? A gente sobrescreve um item aqui, esse método onListItemClick, tá? Toda vez que clicar, recebe a posição do item que foi clicado e daí a gente pode executar uma ação específica para esse cara. Como que eu adiciono a lista lá no nosso List Activity? Crio o vetor, crio o ArrayAdapter, seta esse adapter nesse método setListAdapter. Certo? Então é isso aí de List Activity. Beleza. Agora, digamos, não vai fazer muito sentido aqui nosso exemplo, tá? Mas é só para a gente manipular esse componente. Digamos, sei lá, que quando clicou aqui em buscar, a gente quer escrever, sei lá, uma mensagem assim, tá? Deixa eu trocar aqui, deixar um pouquinho menor. Selecione um usuário. Tá? Digamos que a gente quisesse colocar aqui um texto, certo? Tem nada a ver essa nossa telinha, mas digamos que quisesse colocar um texto aqui, e aí sim embaixo a lista, certo? Aí sim embaixo uma outra lista. Aqui. Certo? Aí eu já posso prototipar as telas do meu TCC aqui, ó, no Paint. Tô profissional já, ó. Então, aqui, aí uma lista com os nomes dos usuários aqui da busca, ó. Aline
Bianca, Bruno, Paola, Rafael. Certo? Então, notem como que a gente faria uma tela assim. Isso daqui seria um text view. Isso daqui, notem que agora a gente quer uma lista que fique exibida, não seja uma lista suspensa, tá? Uma lista que fique sendo exibida na própria tela. Como que a gente faria isso? Tem que adicionar um list view. Esse componente aqui que tem a lista, ele é um list view, tá? E esse componente aqui é um text view. Então, tudo isso tem que estar dentro de algum gerenciador de layout. Eu vou usar um linear layout na vertical aqui, que vai ter esse componente e esse componente aqui, tá? Então, vou abrir aqui, vou trocar esse constraint layout, converter ele para linear layout. Um apply aqui. Está aqui o linear layout, certo? Vou adicionar um text view. Ele está na horizontal, eu vou trocar ele para vertical, então é só procurar a orientação aqui, orientation, ó. Colocar na vertical. Agora todo componente que eu adicionar, ele vai colocar um embaixo do outro. Vou adicionar o text view aqui. Escrever aqui no texto como selecione um dos usuários. Certo? Se eu quisesse centralizar esse texto aqui, eu poderia procurar a propriedade. Qual que é a propriedade ainda? Eu falei para vocês na última aula. Não é padding. Esqueci a propriedade que a gente... Eu acho ela aqui, peraí. Não é visibility. Views. Gravity. Tá aqui. Ó. Essa propriedade gravity aqui a gente diz se a gente quer que o cara comece aqui do canto esquerdo, centralizar no top. Então eu vou colocar aqui, ó, centralizar na horizontal. Ó, ficou centralizado ali, tá? E agora eu vou adicionar um list view aqui, que vai ser a nossa lista de usuários. Então, ou a gente procura aqui onde está esse list view, tá? Ou a gente pode vir aqui na pesquisa e escrever list. Ó, já vai aparecer ali o list view, tá? Vou arrastar esse componente para cá. Notem que está aqui o nosso list view. Ó. Se eu quisesse colocar embaixo, sei lá, um botão, outra coisa, eu poderia só arrastar aqui e colocar. Notem que é diferente do list activity, que toda a tela é a lista. Tá? Aqui a gente pode formar a tela no formato que a gente quiser. Colocar um list view, um list activity, um text view, colocar um list view, um botão, né? Montar o layout que a gente quiser aqui. Então eu vou trocar aqui o ID desse list view, tá? LV usuários, certo? Então, troquei o ID desse cara. E aonde que eu vou preencher ele? Na verdade, tem aqui item 1, subitem 1, etc. Porque isso daqui é só visual, tá? Não está preenchido com esses valores. Ele vem vazio. Como que eu preencho ele? Da mesma forma
que a gente fez aqui no List Activity. A gente cria um vetor ou uma lista, um array list com os valores, crio o adapter, seto o adapter no componente. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Primeira coisa, vou declarar o list view aqui. Vou importar esse cara. Aí vou criar uma lista com esses usuários que eu quero exibir na minha lista. Óbvio que se a gente tivesse conectando, fazendo um aplicativo completo aqui, quando a pessoa clicasse em buscar que fosse abrir essa tela aqui, muito provavelmente a gente teria que fazer uma requisição para o servidor para pedir todos os usuários que a gente quer exibir. Esse servidor iria buscar no banco com um select, o banco iria retornar para o servidor a lista, o servidor teria que retornar no serviço web lá a lista com todos os usuários que a gente quer exibir. O nosso aplicativo receberia essa lista e aí sim a gente teria essa lista aqui, tá? Então aqui teria que ser feita uma requisição para o servidor quando respondesse, a gente pegaria essa lista e setaria no adapter e setaria no list view. Seria assim que funcionaria, tá? No caso a gente não está comunicando com nenhum servidor aqui, então eu vou colocar fixa essa lista. Eu vou fazer o exemplo um pouquinho mais completo, tá? Eu vou criar uma classe Java usuário para mostrar para vocês que não precisa ser só string. Então eu vou colocar aqui, sei lá, um long id, nome, e-mail. Vou colocar só esses valores aqui para o nosso usuário, tá? Vou criar os construtores, os gets e os sets, tá? Alt Insert, se a gente clicar, segurar Alt e clicar Insert, ele já dá as opções que a gente pode gerar aqui, tá? Então eu quero gerar o construtor. Vou colocar para não selecionar nenhum aqui, para ele criar o vazio. Vou dar Alt Insert de novo, selecionar o construtor e selecionar todos. Ok, ele criou o construtor com todos os parâmetros, tá? Vou clicar Alt Insert de novo, mandar gerar os gets e os sets, selecionar todos, eu quero os gets e sets de todos esses caras, todos os atributos, está aqui, todos os gets e sets. Já temos o nosso model de usuário criado aqui, os dois construtores, gets e sets. Beleza? Agora, digamos que a gente, muito provavelmente, quando a gente fizer uma requisição para o servidor, vou só fazer mais uma coisinha no nosso model aqui, que eu sempre comento com vocês, que é bom a gente sempre implementar essa classe aqui, essa interface aqui, na verdade, tá? Serializable. Então, muito provavelmente, quando a gente fizer uma requisição para o servidor ele não vai retornar um vetor estático usuário aqui. Ele não vai retornar um vetor estático, muito provavelmente, tá? Poderia, mas normalmente a gente utiliza listas, né? Porque as listas elas são dinâmicas, elas permitem que a gente aumente o tamanho da lista dinamicamente, e o vetor estático aqui, se eu digo que ele tem tamanho 20, eu não consigo colocar 21 elementos, tá? Então, muito provavelmente, o que vai retornar para a gente lá vai ser um array list ou um list de usuários. Provavelmente vai ser um list, tá? Vou chamar também de lista usuários aqui,
para ficar condizente. Aí, digamos que, como que eu adiciono elementos aqui na lista? Eu já vou inicializar, vou criar um método inicializa componentes aqui. Certo? Que mais? Vou inicializar o list view, lv usuários, find view by id, r.id.lv usuários. Beleza. Como que eu inicializo minha lista usuários? This.lista usuários recebe new. Eu não consigo dar um new list aqui, lembram por quê? Por que eu não consigo dar um new list aqui no Java? Porque o list é uma interface. A interface serve para quê? Para padronizar código. Então, o list é uma interface que, se a gente quiser criar qualquer tipo de lista, obrigatoriamente a nossa classe tem que criar alguns métodos lá da interface list. Então, um tipo de list é o array list, tá? Então, a gente tem que dar um new sempre na implementação, porque essa classe ArrayList implementa essa lista. É boa prática a gente declarar como lista e implementar e instanciar como ArrayList ou como linked list, tá? Isso aqui está ocorrendo, na verdade, o que aqui? Vocês lembram o que está ocorrendo aqui? Aquela palavrinha que nunca ninguém sabe falar. Deixava vocês pensando aí, se estiverem assistindo a aula. Tá? Então, instanciei o meu objeto lista. Eu vou adicionar uns elementos aqui na lista, tá? Mas a lista já viria, a gente fazendo a requisição para o servidor, ela já viria preenchida. Eu vou dar um new aqui, usuário, vou colocar alguns usuários. Deixa eu ver aqui, ó. Ctrl P. O ID, o nome, e-mail e a senha, tá? Vou colocar ID 1, nome Aline, o e-mail aline@gmail.com e a senha estresse. Tá aí. Vou adicionar o segundo elemento, terceiro elemento, quarto e quinto elemento. Vou adicionar 5 pessoas aqui. O que eu tinha colocado? Aline, Bianca, Bruno, Paola e Rafael. Aline, Bianca, Bruno, Paola e Rafael. Trocar os e-mails aqui. Bianca, senha 11. Troquei as senhas. Trocar agora o e-mail. Rafael, Paola, Bruno. Então, o que a gente fez aqui? Vou trocar os IDs também. Tá? Digamos que o nosso servidor retornou essa lista de usuários já preenchida. Certo? Como que a gente faria para adicionar essa lista no nosso list view? No nosso list view aqui, tá? A gente teria que criar um array adapter também. Só que esse array adapter, agora a nossa lista ela é de usuário, ela não é de string. Então eu teria que colocar aqui o usuário, certo? Vou dar um new array adapter. O que eu coloco aqui? O contexto, que é this. O layout, eu vou adicionar aqui, vou usar aquele android.r.layout.simpleListItem1. E a nossa lista.
lista usuários. Tá aqui. Tá aqui o nosso adapter, nosso array adapter, tá? Só que notem que agora ele não é mais de string, porque a nossa lista é de usuários. O Lucas ali instanciando, não. Na verdade aqui a gente está instanciando. Mas o que está ocorrendo aqui entre list e array list nesse objeto aqui? Isso aí. Ele está ocorrendo um polimorfismo. A gente declarou essa lista como esse objeto como um list e está instanciando ele com um outro tipo, que é o array list. Por que a gente consegue fazer isso? Ele está fazendo um polimorfismo porque o array list ele é uma classe que implementa essa lista aqui. Se a gente abrir o array list, não sei se a gente consegue abrir aqui. Ó, ele dá um implements no list, ó. Tá? Se ele não desse um implements no list e nem um extends, se fosse uma classe abstrata lá, o list, a gente não conseguiria fazer o que a gente está fazendo, tá? Então está ocorrendo um polimorfismo aqui. Beleza? Lembraram o que é o polimorfismo? Uma partezinha do que é o polimorfismo. Então, isso permite a gente declarar objetos mais genericamente. Eu estou dizendo que a minha lista é um list. Pode ser um... Depois eu posso instanciar ela como um array list ou como um linked list, como qualquer tipo de lista. Porque todos esses tipos de lista implementam a nossa interface list. Certo? Então, retomando aqui, ó, o nosso adapter, ele é do tipo array adapter, certo? Esse array adapter, ele, qual é o tipo de cada item da lista? É um usuário, então a gente vai colocar que esse array adapter é de usuários, certo? E agora eu vou setar na lista, ó, this.lv usuários.setAdapter, passo o adapter aqui. Tá aí, ó. A mesma coisa que a gente fez no nosso list activity. Ó. A gente criou uma lista aqui, um vetor nesse caso. A gente criou um adapter do mesmo tipo que é esse vetor e setou ele no nosso componente. Como a gente não fomos nós que declaramos o list view fazia parte do list activity. Então o que a gente fez? A gente chamou um método que faz esse set aí, tá? Aqui não, aqui a gente criou, nós que declaramos esse list view aqui, então é a gente que manipula ele. Então a gente declarou o list view aqui, instanciou o list view aqui, e aí setou no list view o adapter que a gente declarou aqui na linha 20. Entenderam? Aqui eu estou instanciando a lista de usuários. Aqui eu estou preenchendo a lista de usuários. Se fosse feita uma requisição para o servidor, já viria preenchido. Certo? Então isso daqui já vai exibir a nossa lista ali na tela, na list activity, na list view, na verdade, tá? Só que vai ter um detalhezinho. Vocês logo vão ver o detalhe. Alguns de vocês já lembram porque fizeram o curso de Android lá, tá? Então olha só, a gente tem aqui a tela de menu, vou clicar em buscar. Ó, ele foi para a segunda tela, deu um crash aqui, a gente esqueceu alguma coisa. Foi até bom dar esse erro, tá? Para a gente conseguir resolver esse erro, para eu mostrar para vocês como a gente... Ah, já sei o que aconteceu, tá?
Um erro que eu sempre falo para vocês não esquecer, mas foi bom que deu. Digamos que vocês estavam programando aqui e deu esse erro, tá? Isso é muito importante que eu vou mostrar para vocês. Como que eu acho aonde foi o erro, qual a linha ou o que aconteceu, tá? No Android Studio tem esse cara aqui chamado Logcat, ó, Logcat, certo? Esse cara aqui, ele é um console, tá? Algo que fica rodando e mostrando todas as mensagens que tanto o sistema operacional imprime, como os aplicativos e serviços que estão rodando em background aqui no nosso celular ou no nosso emulador, tá? A gente pode selecionar para ele mostrar apenas mensagens da nossa aplicação, ó. Então é só vir aqui e clicar aqui. Aqui ele só vai mostrar mensagens do nosso aplicativo. Se não tiver selecionado aqui, ele vai exibir todas as mensagens, tá? Então eu vou rodar aqui novamente o nosso aplicativo para ver o que aconteceu. Então se der alguma mensagem de erro, vai exibir aqui, tá? Ó, nenhuma mensagem, estou com o Logcat aberto. Vou clicar aqui em buscar. E fechou e não apareceu aqui. Deixa eu ver. Selecionado o emulador. Ver se apareceu aqui. Aqui apareceu. Por algum motivo ele não identificou os erros da nossa só da nossa aplicação, tá? Dá para ele aparecer aqui, vamos ver se o erro não apareceu. Aqui essa opção aqui ele pede, ó, se é para aparecer os erros, as mensagens apenas da aplicação selecionada ou nenhum filtro, que daí aparece todas as mensagens, tá? Inclusive as mensagens que são executadas a partir pelo sistema operacional, mas a partir de alguma ação da nossa aplicação. Tá? Eu vou limpar e vou rodar de novo para mostrar para vocês. Ó, clica o botão direito, Clear Logcat. Eu gosto de fazer isso daqui, tá? Executar de novo o erro, certo? Eu gosto de apagar sempre o Logcat antes da ocorrência do erro. Ó, vou apagar aqui e clicar em buscar. Daí já está um pouco mais limpo aqui esse Logcat. E a gente procura um bloco em vermelho, um bloco grande aqui em vermelho, tá? Notem, ó, aqui na causa a gente já sabe qual é a causa do erro, ó, Null Pointer Exception. Aquele erro que nos aflige aí desde o segundo ano, do primeiro ano, na verdade, né? Tá. Null Pointer Exception. O que é um Null Pointer Exception? Faltou instanciar algum objeto. Algum dos objetos está nulo e a gente tentou usar esse objeto, tá? Em qual linha? Daí a gente procura aqui a primeira linha que a gente mesmo implementou, porque não vai ser em alguma linha de uma classe lá do Java, né? Então, notem que já está em azul aqui, a tela buscar usuários, linha 22. Se eu clicar aqui, já vai para aquela linha. Mais especificamente, se eu ler aqui nesse código, aí diz, ó, quando ele chamou o setAdapter que deu esse erro. Tá? Quando chamou o setAdapter do ListView, deu um Null Pointer Exception. Olha aqui. Na linha 22. Qual é o objeto, os objetos que a gente tem nessa linha aqui? Quais são os objetos dessa linha? Nessa linha aqui a gente tem os... Pode falar, hein, Serafim. O LV usuários. A gente tem dois objetos, né? Um é o adapter e outro é o list LV usuários. Só que o que a gente está chamando algum método desse objeto é o LV usuários. Ó. A gente chamou o setAdapter desse cara.
Então a gente tentou usar esse cara e esse cara está dando nulo. Por quê? Onde eu instanciei esse cara? Eu instanciei dentro do método inicializa componentes. Mas eu chamei esse método antes de tentar utilizar ele? Não. Eu não chamei esse método. Então, ó, quando a gente executar a aplicação lá e for abrir essa tela, vai executar o que está dentro do onCreate. O onCreate chamou super.onCreate, setou o layout, criou o adapter e mandou chamar o setAdapter do ListView. Só que em momento algum chamou o inicializa componentes. Então faltou a gente chamar aqui esse cara, para ele poder inicializar os componentes para depois a gente poder usar, tá? Um erro que eu sempre peço para vocês cuidarem e que às vezes peço justamente por isso, porque às vezes a gente se passa, a gente cria o método ali e esquece de chamar, tá? Então dar esse erro aqui foi bem importante para vocês verem como a gente tem que fazer aqui. Deu um erro, sempre vai dar erro quando a gente programar, tá? Então, o importante é, desde o segundo ano eu estou batendo isso nessa tecla, tá? Beleza, deu o erro. Como que eu resolvo esse erro? Muito provavelmente eu vou resolver esse erro e vai dar outro erro. Daí a gente resolve o próximo erro, até resolver todos os erros, tá? Então, a primeira coisa, deu o erro. Como que eu acho onde foi o erro? Tá? Então, vocês sempre vão fazer isso, tá, pessoal? Vocês vão abrir o logcat, vão verificar que está selecionada a aplicação de vocês, apaga aqui esse no filter, coloque no filters aqui, que daí às vezes ele buga a interface. Teoricamente, se a gente deixasse isso daqui, ele teria que aparecer aqui, mas em algumas situações não aparece, tá? Então deixa ali no filters, executa novamente o erro, né? Apaga o console aqui, executa novamente o erro e daí tenta procurar o bloco lá que deu o erro. Achou o bloco, vê a causa e a linha, certo? E aí sim vem aqui para o código para tentar ver o que efetivamente aconteceu, certo? Esse procedimento aí, vocês fazendo isso, vocês vão conseguir resolver boa parte dos erros que vocês vão ter aí no código de vocês, tá? Que mais? Deixa eu já corrigi o erro, agora eu vou executar. Vamos ver o que vai acontecer. Então, eu vou clicar buscar. Abriu a tela. Beleza, não tem erro nenhum, né? Só que olha o que está exibindo aqui. Isso aqui eu ensinei para vocês lá no segundo ano. Vocês lembram? Por que está exibindo aqui com.example.exemplo 5t tópicos especiais 4i 2020 usuário arroba. O que é esse usuário arroba e um número louco? Usuário arroba e outro valor louco. Notem que nunca se repete esse valor aqui, ó. Alguém lembra? Tá, e quando a gente tinha uma lista de strings, o que acontecia? Por que ele exibia? O que ele exibia? Exibia string, né? Que era o que a gente queria. Agora a gente tem uma lista de objetos usuário e cada objeto usuário tem vários campos ali, vários atributos, né? O que ele exibe aqui? O que você acha que ele exibe aqui? O que é esse cara? Todo esse valor aqui é a referência para esse objeto. É a referência para esse objeto, tá? Quem já viu um pouco de C, C++, sabe que existem
O que é essa referência lá em C++? Vocês lembram? É o conteúdo mais complicado de C e C++. Lembram? Ponteiros. Aqui é algo muito parecido, tá? Dizem que Java não tem ponteiros, não tem ponteiros. Ponteiro é sempre uma referência para outro objeto. Ponteiros, não, Java não tem ponteiros porque não permite que os programadores utilizem ponteiros. Mas por baixo dos panos, o Java, o core do Java utiliza ponteiros. Isso daqui é uma referência para acessar os valores em memória desse cara aqui, desse usuário aqui, tá? Basicamente. Só preciso saber disso. Mas por que está exibindo isso? Qual é o método que exibe essa referência? É o método toString de qual classe? Nossa classe usuário tem um método toString aqui? Está implementado um método toString aqui? Sim ou não? Não. Então, se não tem um método toString nessa classe, ele chama o método toString do quê? Da classe Py, né? Qual que é a classe Py de usuário? Vocês lembram de herança lá do segundo ano? A gente tem uma classe, ó, no caso da MainActivity, ó, a gente tem a classe MainActivity que herda da ListActivity. A classe Py da MainActivity é a ListActivity, certo? Só que isso daqui é uma herança implícita ou explícita? Vocês lembram? Eu comentei isso numa aula para vocês. Não cheguei a cobrar, eu acho. Mas eu acho que eu comentei. Isso daqui é uma herança explícita. Ó, a gente está explicitando que o MainActivity herda da ListActivity. Só que existem heranças no Java chamadas implícitas, que mesmo que a gente não coloque isso daqui, automaticamente esse cara herda. Qual que é a classe que esse cara herda? Se eu deixasse assim. Object, exatamente. Lembra que eu comentei para vocês que a classe Object ela é a classe pai de todas as classes no Java? Implicitamente, mesmo não declarando aqui um extends, ela vai herdar da classe Object. Então, tá? Sabendo isso, quando a gente chama, o que vai acontecer aqui na tela? Ó? Vai chamar para abrir essa tela. Eu estou nessa tela anterior aqui. Ó. Cliquei em buscar. O que vai acontecer aqui? Cliquei em buscar, ele chama a tela buscar activity, que é essa daqui. Tá? Eu estou tentando explicar detalhadamente para vocês saberem esses conceitos, tá, pessoal? Vocês às vezes vão programar não vão nem saber o porquê aconteceu aquilo. O meu intuito aqui é fazer vocês refletir um pouquinho mais para entenderem mais a fundo, tá? Chamou essa tela, vai executar o onCreate dessa tela. Aí a primeira linha do onCreate é chamar o onCreate da classe Py, beleza. Segunda linha, seta o layout que vai manipular. Terceira linha, executa o inicializa componentes, que é todo esse método aqui, certo? Terceira linha, cria e instancia o objeto adapter, passando a lista para esse adapter, beleza? A última linha desse método seta esse adapter nessa lista e encerra o nosso onCreate. Quando encerro o onCreate, é executado outros métodos do ciclo de vida dessa activity, que eu cheguei a mostrar para vocês que existe um ciclo de vida na activity. Ó. Tá, ó. Esse aqui é o ciclo de vida de toda a activity. Ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma imagem com uma qualidade boa aí. Vocês conseguem enxergar aqui? Deixa eu dar um zoom aqui, que eu acho que é melhor.
Ó, esse aqui é o ciclo de vida de toda activity, tá? Quando ela é inicializada, seja por uma ação do usuário ou sendo a primeira tela que vai ser executada, é executado o método onCreate, esse cara aqui, que nós sobrescrevemos. Quando encerra de executar esse método, o que é executado depois disso? É executado o onStart, termina de executar o onStart, vem para o método onResume, termina de executar o onResume, é exibida a activity na tela. Então, só aparece para o usuário activity quando executou já 3 métodos. Entenderam? Se eu sobrescrevesse o método onStart aqui, notem, ó, posso sobrescrever esse método. Posso sobrescrever o onResume aqui também. Poderia colocar um toast. Poderia colocar um toast aqui. E poderia colocar um toast aqui. Iria exibir os 2 toasts. Certo? Iria exibir os 2 toasts. Eu posso sobrescrever e implementar alguma coisa aqui. Ele vai executar esse cara, terminou esse cara, executa esse aqui, exibe esse outro toast, que se tivesse aqui o toast, terminou esse cara, vai exibir esse cara aqui. Certo? Estão entendendo? Isso aqui é um pouquinho mais complexo. Estão entendendo? Ó, executou esse cara, executou esse cara, executou esse cara, e aí sim vai aparecer Activity na tela. Antes de executar esses 3, não aparece na tela. Quando executa esse último método aqui, o que acontece? Ele vai montar o que vai ser exibido na tela. Ele vai ver lá, tem o list view, qual é o texto que vai ser exibido no list view. Esse list view vai chamar o método toString da classe do adapter. Qual que é o toString da classe do adapter? É a classe usuário. A classe usuário tem um método toString aqui? Não tem, né? Então ele vai chamar o toString de quem? Se não tem aqui. Ele vai chamar o toString da classe pai de usuário, que é a classe Object. E a classe Object, o toString da classe Object imprime o pacote do projeto, ponto, o nome da classe, arroba, a referência em memória para esse objeto. É o que retorna o método toString da classe Object. Certo? Isso tudo para vocês entenderem o que é isso daqui, porque várias vezes vocês vão, em diferentes situações, seja Android ou não no Java, vocês às vezes vão querer mandar imprimir um objeto, vai aparecer isso aqui. Tá, o que é isso aqui? Tá? Isso aqui é a referência em memória para esse objeto. E quem imprime isso daqui é o toString da classe Object. Se eu quiser mudar isso daqui e exibir o nome do usuário, o que eu faço? Eu pego e sobrescrevo aqui o método toString, que ele não vai chamar o toString da classe Object. Ele vai chamar o toString da classe usuário. Olha só, escrevi to aqui. Ele já vai gerar um toString para nós, tá? Poderia selecionar todos aqui, ele já vai escrever, ó, sobrescrever o método toString já com o texto usuário, abre chaves, ID igual ao valor de ID, nome igual, e assim por diante. Só que o que eu quero fazer aqui? Eu quero só que exiba o nome do usuário. Então, o que eu vou retornar? This.nome. Está aqui, ó. É o que eu quero que retorne o meu método toString. Vamos ver se vai funcionar aqui.
Então agora o nosso list view, quando for exibido na tela, ele vai chamar o toString da classe usuário, porque existe um toString nessa classe usuário. Se não existisse, ele ia ver, não tem. Então a classe Py tem o toString, que é a classe Object? Tem. E daí chama o toString da classe Object que imprime aquele texto maluco lá. Olha só, vou clicar buscar. Tá ali, ó, Aline, Bianca, Bruno, Paola e Rafael. Porque eu mandei esse list view, ele chama o toString da classe usuário. E essa classe usuário possui um toString que nós sobrescrevemos, retornando só o nome do usuário. Se eu quisesse colocar nome, traço, e-mail, só concatenar aqui, ó. Vou dar um espaço aqui, ou um traço de repente. Traço, espaço, concatenar com this, ponto, e-mail, tá? Ó, cliquei em buscar. Aline, traço, o e-mail. Nome, traço, e-mail. Fica no padrão que a gente quiser aqui. Certo? Só sobrescrevendo o método toString. Sobrescrita, conteúdo lá de LP1. Quando eu falava para vocês, ó, um dia vocês vão ter que saber o que são esses conceitos. Herança. Tem como programar em Android sem saber usar herança, polimorfismo, olha aqui nesse caso aqui um implements, mas olha só, não tem como programar em Android sem saber o que é uma herança, porque já começa criando uma activity com extends, que é uma herança. Sobrescrita, ó, a gente já começa sobrescrevendo o método onCreate. E assim vai, tá? Então o conteúdo lá de LP1, a pessoa tem que saber bem, se souber muito bem o conceito, que é uma herança, etc., tudo começa a fazer sentido aqui quando vai programar em Android ou inclusive vai programar no servidor lá, sei lá, com Spring, tudo começa a fazer mais sentido. Certo, pessoal? Entenderam o conteúdo aqui? Alguém tem alguma dúvida? Então, basicamente é isso aqui, ó. A gente criou um list view. Dessa vez a nossa lista é de usuários, porque é o que eu estou ensinando isso daqui. Até para outra turma eu acabei ensinando com string aqui. Tá? A gente demorou bem menos na aula porque eu expliquei com string. Eu vou ter que explicar isso para eles, porque muitos de vocês vão fazer o TCC em Android e vão precisar fazer isso. Ó, meu web service retorna um list de usuário. Como que eu coloco esse cara na tela? Crio o array adapter de usuário, sobrescreve o toString aqui para exibir o que a gente quer. Senão ele vai exibir aquelas referências loucas lá, né? E seta o adapter aqui no list view. Beleza. Vou apagar isso daqui. Vou deixar comentado isso daqui só para vocês verem que dá para sobrescrever não só o onCreate. A gente pode sobrescrever qualquer método do ciclo de vida da activity. Tá? Quando eu executo finish lá, o que acontece? A activity está na tela. É executado o onPause, é executado o onStop, é executado o onDestroy e finaliza a activity. Certo? A minha activity... Daí tem as outras situações. Aqui, isso aqui eu vou ter que explicar numa aula. Eu não vou entrar em detalhes aqui, senão vai perder tempo. Tá? Daí tem a minha activity, eu mandei abrir uma outra tela e não finalizei essa. O que acontece com essa? Com a outra tela é exibido o onCreate, o onStart, o onResume e aparece a outra tela. Com a que estava aberta
o que que acontece? Ela estava aqui. O que que acontece? Vem para o on pause, né? E fica pausado, tá? Se ela ficar muito tempo pausada ali, pode ser que o celular tenha pouca memória, né? E o próprio sistema operacional resolva, não, vou fechar essa activity que ela tá um baita tempo minimizada aqui e tá consumindo e eu tô precisando de memória. Então, o próprio sistema operacional pode botar ela em um stop, um destroy e finalizar ela. Tá? Pode ocorrer isso também. Tá? Então, tem todo esse ciclo de vida aí da activity. O que eu preciso aqui que vocês entendam? Diferença entre o list view e o list activity. O list view é um componente de layout, a gente consegue montar layouts do formato que a gente quiser e colocar uma lista aqui. Já o list activity, ele é uma classe do Java e não existe um componente de layout chamado list activity. Ele é uma classe do Java que já possui, ele só possui um layout que é um layout que tem um list view dentro e não é a gente que manipula esse list view, certo? Então esse aí é o conteúdo da nossa aula, tá? A gente acabou não vendo esse constraint layout. Eu vou tentar dar em 15 minutos esse constraint layout porque ele é bem simples, tá? Talvez eu passe uns 10 minutos da aula, mas daí quem não puder assiste no YouTube. Beleza, pessoal? Faltou, vou só finalizar esse exemplo aqui em um minutinho, ó. Como que eu adiciono um evento de clique no list view? This.lvusuários.setOn e daí a gente utiliza esse cara aqui, ó, o item selecionado. Agora eu não lembro se é esse ou se é esse aqui. Vou colocar primeiro o click listener e daí a gente testa, tá? De cabeça não lembro. Vou colocar um toast aqui. Colocar mandar imprimir a posição, que é esse i aqui, renomear ele, colocar aqui chamar de posição e vou colocar a duração, toast ponto, colocar short ponto show. Vamos ver se vai funcionar esse cara aqui, tá? Notem, é o evento de clique do list view. A gente tinha visto o evento de clique do list activity, que daí a gente sobrescrevia esse método aqui. Só que no list view a gente tem o list view como objeto aqui na nossa tela, ó, no nosso activity. Certo? Então cliquei em buscar, abriu a tela. E agora vamos ver se vai funcionar esse evento de clique. Ó. Cliquei no Bruno, ó, tem a posição 2. Cliquei na Aline, posição 0. Cliquei no Rafael, posição 4. 0, 1, 2, 3, 4. Se eu quisesse exibir o texto desse cara aqui, do item selecionado, ou eu pego... Na verdade, eu não precisaria pegar só o texto, eu poderia exibir, pegar o item da minha lista. Ó. Tem a lista, tem a posição. Se eu quiser fazer um lista usuários.get na posição, eu pego todo o meu objeto, né? Aqui eu não posso, eu tenho que exibir uma string aqui, então eu posso chamar aqui o toString, por exemplo, dele. Mas aqui, nesse evento de clique, eu consigo pegar todo o objeto usuário para, sei lá, abrir uma tela de editar ou abrir uma tela de excluir, né? Ou mandar pegar o ID para enviar para o servidor para excluir aquele ID.
Então eu consigo fazer tudo isso aqui, tá? Aqui eu só estou mandando exibir o toString desse objeto aqui que vai exibir naquele formato que a gente colocou lá na classe usuário, ó, nesse formato aqui, certo? Aqui, ó, buscar. Agora, quando eu clicar aqui no Bruno, ele vai exibir o toString do Bruno, ó. Se eu quisesse pegar só o ID, seria só eu dar um ponto getID aqui. Tá? Só o, sei lá, a senha, ponto getSenha. Então a gente consegue pegar o objeto da lista, não só o nome. Tá? Se fosse uma string, a gente só conseguiria pegar a string. Aqui a gente tem uma lista de usuários, consigo pegar qualquer informação do usuário. É isso que vocês vão precisar fazer em várias telas aí dos TCCs de vocês. Vocês vão exibir lá, pessoa, sei lá, para excluir aquele usuário. Vocês vão ter que ter uma lista do usuário, um adapter do usuário. Quando o usuário clicar, vai ter que pegar, sei lá, o ID desse usuário e chamar um método para o servidor lá para excluir aquele ID e atualizar a lista na tela. Certo? Então esse aí é o conteúdo, nosso conteúdo de List Activity, List View. E navegação entre telas no Android, tá? Como faltam só 10 minutos, pessoal, para o final da aula, eu vou passar esse Constraint Layout para a próxima aula, certo? Senão eu vou acabar passando muito corrido aqui para vocês e não vai ser boa coisa, tá? Mas esse Constraint Layout, vou só introduzir aqui o que é o Constraint Layout, né? Eu já comentei com vocês. Quando a gente clica, cria um novo XML aqui, ó, sei lá, Activity, tela, cadastrar, tá? Eu poderia colocar aqui um Linear Layout, eu vou colocar Constraint Layout. Olha, ele criou o XML. Notem que aqui eu criei só o XML, eu não criei a Activity com o XML. Então, ó, ele criou uma tela, um XML, com esse componente, Constraint Layout, tá? Como que funciona esse componente, pessoal? Esse componente ele é parecido com o Relative Layout. Então, a gente consegue clicar e colocar os componentes no local onde a gente quer aqui na tela. Só que ele é bem mais poderoso. O Relative Layout ele tinha muitos problemas, principalmente quando a gente girava o celular, tá? Porque ele colocava sempre os componentes a uma distância fixa de outro componente ou de um canto de tela. Isso não era muito bom, tá? Porque daí quando a gente girava a tela, às vezes ele ficava aquela distância, só que a tela mudou todo o eixo. Então a tela ficava toda desconfigurada ou muito, se não tivesse scroll, não conseguia acessar algum componente, tinha vários problemas. Então foi criado esse layout aqui, posteriormente ao Relative Layout, que ele funciona muito parecido, só que ele é bem otimizado se a gente fizer as ligações corretas, principalmente quando a gente gira a tela, certo? Ou trabalha com telas muito reduzidas ou muito grandes, tá? A gente consegue configurar bem essa tela, tá? Deixa eu ver se vai funcionar aqui. Opa. Parece que está meio bugado aqui nosso constraint layout. Deixa eu ver no código se tem algum erro. Não, não tem. Deixa eu ver se eu consigo arrastar um componente aqui. Ó, tá dando algum erro aqui, tá?
Eu vou deixar para a próxima aula que daí a gente cria um exemplinho só com esse cara, tá? Não sei por que ele não... Então, basicamente, como funciona esse componente, ó, pessoal? A gente vai arrastar componentes para dentro desse constraint layout, colocar mais ou menos onde a gente quer ele, tá? E a gente vai fazer ligações entre os componentes, tá? Então, quer ver? Olha só. Constraint layout Android. API do próprio Google, tá? Então aqui explica. Notem, ó, cada vez que a gente colocar um componente na tela, por exemplo, aqui tem 3 componentes, eu vou poder ligar esse componente, o canto esquerdo, o canto direito, o canto superior, o canto inferior dele a alguma coisa. Então eu posso ligar, por exemplo, o canto superior do C aqui ao canto inferior do A. E configurar uma distância aqui, um espaçamento. Tá? Se eu empurrar o A para baixo, o C vai continuar naquele espaçamento do A, certo? Então é assim que vai funcionar o nosso constraint layout, ó. E a gente faz isso através dessas configurações que vão aparecer aqui nesse canto aqui do componente. Então, para cada componente eu vou poder configurar o espaçamento superior, o esquerdo, o direito, se tiver alguma ligação, e o inferior. Tá? E além disso, tem 3 tipos de configuração aqui da largura desse componente aqui das ligações, tá? Que eu vou explicar isso para vocês nas próximas aulas, tá? Tem o match parent, tem o fixo e tem o N lá, tá? São 3 configurações diferentes, certo? Então isso eu vou explicar na próxima aula para vocês, certo? Que daí a gente vê essa parte do constraint layout, faz um exemplo só com o constraint layout e esse mesmo exemplo, a gente faz uma telinha de cadastro, tá? Com esse mesmo exemplo do constraint layout, a gente aplica já as validações nos campos de edit text, principalmente, utilizando essa lib aqui, saripar 2. Vai ficar bom, até ficou bom colocar isso daqui aqui, tá? Nessa aula. Beleza, pessoal? Tem alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Eu vou fazer aquilo que eu comentei com vocês, que eu comecei a fazer hoje antes de começar a nossa aula, tá? Vou colocar em cada aula separada aqui o que a gente viu, que eu acho que não está exibindo para vocês, tá? Vou colocar aqui o encontro síncrono, vou colocar o exemplo específico que foi feito aqui com o link lá para o Drive e vou tentar procurar algum material complementar também para disponibilizar para vocês. Beleza? Então a gente vai ficando por aqui, tá, pessoal? Fiquem bem aí. Quem tem banca essa semana, uma boa banca, tá? A gente provavelmente vai se encontrar. Eu tenho 1 ou 2 bancas essa semana, certo? E qualquer coisa é só entrar em contato comigo aí, tá? Um abração, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, igualmente. Um abraço, tchau, tchau.